Fala lindona, tudo bem com vocês? A gente tá no nosso terceiro vídeo da série Coloca Sua Casa em Ordem que a gente tá fazendo essa semana e eu quero saber se você tá preparado porque vem conteúdo bom aí pra você. Na primeira semana a gente falou de 2 Reis 21, falando de Ezequiel, quando Deus fala pra ele, você vai morrer, querido, então coloca sua casa em ordem. E aí eu fiz a pergunta, e se você soubesse que você vai morrer amanhã e você tivesse que colocar sua casa em ordem, como seria isso pra você? No segundo vídeo, para você que não viu nenhum, a gente falou de 1 Coríntios 14, 33, onde fala que Deus é um Deus de paz e não de desordem. E hoje nós vamos falar de mais um texto. E antes que você me pergunte, eu sou designer de interiores e você pode estar perguntando o que é que designer de interiores tem a ver com Bíblia. Tem tudo a ver. Bíblia são os fundamentos que trazem saúde para dentro da nossa casa. Boa parte dos livros que a gente lê, eles vão vir com ciência, com técnicas, mas os fundamentos mesmo são bíblicos, tá bom? Hoje a gente vai ler Hoje a gente vai ler Abacuque, tem Abacuque na sua Bíblia, tá? Só para constar. Abacuque 2:2. É um texto que diz o seguinte: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O contexto aqui é o seguinte, Abacuque, eu vou até pegar minha Bíblia, porque eu quero ler um pouquinho antes, só para você entender, porque um pouco antes ele fala, Abacuque está fazendo umas reclamações para Deus e orando e falando que o lugar onde ele estava não estava bom. A oração de Abacuque é uma oração de queixa. Deus, tá tudo ruim, tá tudo... até quando eu vou ficar clamando, o Senhor não vai me ouvir? E ele faz um monte de reclamação para Deus. Só que nesse texto ele começa o seguinte, quando Deus fala para ele da resposta, né? Escreva claramente a visão. Tem um outro texto, um outro versículo que fala o seguinte, para que até quem está correndo possa ler. Então o Senhor me respondeu, escreva a visão, grave-a claramente em tábuas, para que nelas leia até o que passa correndo. Presta atenção, até para quem passa correndo, ou seja, escreve a visão, torna ela bem legível sobre tábuas, para que se possa ler até quem passa correndo. O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está dando uma resposta para ele de uma promessa que ia acontecer e Deus falou para Abacuque, grava de maneira legível, grava de maneira clara, para que até quem passe correndo consiga ler. O que isso tem a ver com a nossa casa? Queridas, muitas vezes, muitas contendas, muita confusão, muita falta de saúde no nosso ambiente acontece pela falta de clareza naquilo que tem que acontecer dentro da nossa casa. Os sistemas da nossa casa, a organização da nossa casa, a condução da nossa casa, o objetivo que a gente tem para que a nossa casa alcance. Porque eu não sei se você sabe, mas é muito importante que você tenha um propósito para sua casa. Não pense que morar em uma casa e viver como se deixando a vida te levar, vai te levar a algum lugar. Você quer que a sua casa ajude as pessoas? Você quer que a sua casa encoraje? Você quer que a sua casa agrade ao Senhor? Você quer que a sua casa seja um lugar de paz? Qual é o objetivo da sua casa? Esse objetivo precisa ser claro, precisa ser legível, precisa ser explícito para as pessoas que moram na sua casa, inclusive aqueles que estão correndo de um lado para o outro, inclusive aqueles que estão atribulados e sem tempo e no mundo corrido que a gente está hoje, que a gente não tem paciência nem de ouvir um áudio no WhatsApp, até para essas pessoas precisa ser claro. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Imagina na sua casa, quando alguém fala assim, eu preciso de uma cola Super Bonder, eu preciso de uma tesoura, eu preciso... Aí você fala, mas eu não sei, mas eu não sei onde tá, e você começa a ficar maluca procurando e tal.
não há clareza, não é nada legível, não é claro os sistemas da sua casa. Isso pode proporcionar muito desconforto, muita falta de bem-estar dentro dessa casa. Ao mesmo tempo que tem uma outra situação. Existem mulheres, algumas de nós agem da seguinte forma. Às vezes a gente coordena a nossa casa, a gente administra a nossa casa, a gente guarda, vou dar exemplos do dia a dia, tá? A gente guarda a louça da mesma forma, a gente arruma a cama com o travesseiro mais fofinho na frente e o mais fininho atrás. A gente cria algumas coisas na nossa cabeça e a gente acha que as pessoas vão saber o que a gente pensou. A gente acredita que as pessoas precisam entender a maneira como a gente pensa. Se você gosta da casa dessa forma, se você pensa em organizar a casa, você separou lugares na casa específicos para os papéis, os documentos, as roupas, se não houver clareza na sua casa, se não houver por escrito às vezes uma lousa, um manual da casa que você pode fazer impresso bonitinho num quadro, guardar tal coisas em tal gaveta, se determinadas caixas na sua casa não estiverem etiquetadas, se isso não for claro, se isso não for legível, não vai ajudar as pessoas na sua casa. É óbvio que eu estou contextualizando. Aqui Deus está falando de uma promessa. Então Deus disse, respondeu a Abacuque, escreva a visão, grava em tábuas para que nelas se leia até quem passa correndo. No outro texto ele fala, torne-a bem legível sobre tábuas, para que até quem passe correndo consiga ler. Até quem passe correndo consiga ler. Torne-a legível, escreva, deixe claro, deixe explícito. Por quê? Porque a saúde da sua casa depende de clareza, depende de facilidade, de otimização. Quanto mais coisas na sua casa forem claras para você e para todos os outros envolvidos, mais saudável o seu ambiente se torna. Então, aqui pegando o contexto do que Deus ordenou a Abacuque fazer, escrever, registre em tábua de maneira legível, para que até quem esteja correndo, não tenha tempo para nada, consiga entender o que está acontecendo, saber o que tem que ser feito, saber o que vai acontecer. Isso é o que tem que acontecer na nossa casa. É um princípio de algo que aconteceu com Abacuque que pode ser aplicado dentro da sua casa. Você conseguir trazer as coisas de forma clara. Não pense que deixar as pessoas, os membros da sua casa perdidos, sem orientação e você ser uma pessoa centralizadora. O que é uma pessoa centralizadora? Só você sabe onde as coisas estão guardadas, só você sabe como que funciona, só você sabe organizar, só você sabe como que guarda. Só isso daí, além de deixar você sobrecarregada, estressa os demais. E pior, faz com que eles sobrecarreguem você e você se sinta sufocada. Se um dia você faltar, como que a tua casa vai ser conduzida? Percebe? É muito importante você criar os sistemas dentro da sua casa e deixar claro, escrito, bem legível, para que até aqueles que passem possam ler o que está escrito, tá bom? Essa foi a semana que eu fiz de vídeo para vocês, de colocando a sua casa em ordem. Eu vou fazer isso provavelmente nas outras semanas. Eu quero saber os seus comentários, eu quero saber se fez sentido para você. Mais do que isso, o YouTube só vai entender que é relevante se você comentar muito, compartilhar muito, e ele vai entender que esse vídeo fez sentido para você e para sua casa, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!